Graça e paz a todos, boa noite. Louvado seja o nome do Senhor, sejam bem-vindos à casa do Senhor, em nome de Jesus. Gostaria de, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, gostaria de pedir aos irmãos que se levantassem para honrar e agradecer o nome do Senhor. Eu vou falar para vocês agora em Efésios, capítulo 5, diz o seguinte: sede, pois, meus imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em caminho, em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Sede, pois, os meus imitadores de Deus, como filho amado. Significa você amar a Deus, amar, dar atenção especial que Ele deseja, copiar tudo aquilo que Ele fez aqui na terra, nos ensinou, fazer as obras que Ele deseja fazer com esse povo, queira conhecer, andar nos seus caminhos, pessoas que estão perdidas, pessoas que desejam conhecer a palavra. Nós que estamos aqui na casa do Senhor, precisamos levar a palavra de Deus para todos. A maior oferta que Jesus fez foi a oferta em amor, para sermos totalmente agradáveis e que satisfaça a Deus. Nós precisamos viver em amor. E no versículo 2, andar em amor. Veja o que Ele passou por nós, morrendo por mim, morrendo por você, pedindo para que Ele venha amar. Nós amamos os nossos vizinhos, as pessoas, os nossos irmãos da igreja, fazer as suas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de orar, gostaria de agradecer a todos, que vocês tenham um ótimo culto. Que o calor do Senhor esteja cada dia mais acreditante na vida de vocês. Amém? Vamos orar. Poderoso e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, nosso Deus, queremos te agradecer por mais uma vez estarmos na casa do Senhor, que aqui é o lugar onde a gente aprende a verdade, o caminho e a vida. E que possamos ser cada dia mais imitadores do Senhor. E que possamos fazer a tua obra para aqueles que estão lá fora, cada dia mais perdidos, devemos levar a sua palavra, no nome de Jesus. Prepare esse ambiente, Senhor. Prepare as pessoas, Senhor Deus, que saem dos seus lares, Senhor Deus. Queremos, Senhor Deus, um pouco mais, Senhor Deus, do Senhor, e o principal que é te adorar e agradecer o teu nome. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse apoio de vida, Senhor Deus. Nos deixa, Senhor Deus, cada dia mais com a sua presença. E a oração que eu te peço, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite. Que vocês tenham mais em nome de Jesus. Adorar e agradecer o nome do Senhor nessa noite. Nos altar a Ele com festa, com danças. Deus é o melhor nessa noite. Talvez você está cansado do trabalho, mas essa é a hora de você colocar para fora tudo aquilo
Bom. Glória. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos assentar aí, as crianças já foram, né? Amém. Vocês estão aí, gente? Quero ver vocês reativos. Eu quero ver apenas rostos estáticos, não. Amém? Porque o que nós estamos falando aqui, a palavra de Deus é alimento sólido da vida, né? E, cara, eu vou falar o seguinte para vocês, cara. O que a gente vai ouvir hoje aqui não é uma pregação, não, é uma aula. Mas não é uma aula porque eu sou bom, não, é uma aula porque nós estamos sendo ministrados pelo Espírito Santo de uma maneira que parece uma escola. Porque quando você começa a estudar no colégio, o professor ele te dá uma matéria que vai vir assim complementando uma após a outra. Então, cara, a gente tem visto isso aqui nitidamente. As mensagens que o pastor tem trazido sobre o fruto do Espírito e tudo aquilo que os pregadores têm trazido nas outras mensagens, nas quartas-feiras ou nos cultos de sábado, cara, não quebra a cabeça, sabe? Está tudo se sequenciando. E essa mensagem aqui não vai fugir a esse padrão. Porque eu acredito que todo Espírito Santo ele quer tratar alguma coisa com a igreja, ele quer levar a igreja a um determinado lugar, ele insiste naquilo, porque aquilo precisa ser consolidado na nossa mente e na nossa vida de forma prática. Então, assim, se o Espírito Santo está ministrando isso sobre a gente, é porque ele está querendo que a gente tenha isso no sangue, sabe? Para botar isso em prática na nossa vida. Então vamos lá. Como eu já falei aqui, a mensagem de hoje tem a ver com o que o pastor está pregando e também ela vai de encontro com o que a Karen pregou na semana passada. Não sei se todos estavam aqui na semana passada, acredito que não. Mas a Karen pregou uma mensagem enquanto ela falava, cara. E o Espírito Santo está ministrando comigo uma outra coisa, conforme ela ia pregando, falando. Ela pregou sobre o texto que está em Ezequiel 47, isso, cara? Ezequiel 47, né? Sobre o rio que fluía dos umbrais do templo, debaixo dos umbrais do templo. E aí, aquele rio ia ficando cada vez mais profundo e o profeta era levado, cada vez a água ia aumentando mais, a ponto de que o rio se tornava intransponível. Não dava para passar andando, só dava para passar nadando. E aí, conforme a Karen ia ministrando essa mensagem, o Espírito Santo ia ministrando, e escutando a mensagem, o Espírito Santo ia ministrando comigo já algo, né? E eu vou trazer isso hoje. Então vamos lá. Temos aprendido, como eu já falei, através das últimas mensagens, que estudamos acerca do fruto do Espírito e de como isso se manifesta nas nossas vidas. Quais são os reflexos de praticar as habilidades do fruto do Espírito? Porque como o pastor sempre fala, o fruto do Espírito não são os frutos, é o fruto. E aí a gente pode fazer aquela analogia que a gente já explicou algumas vezes. É como se fosse uma tangerina. E aí você abre e dentro da tangerina tem várias seções, vários pontos. Então o fruto do Espírito ele funciona mais ou menos dessa forma. E o amor, né? Que é a essência de Deus, a partir do momento que esse amor é expresso na minha vida, faz com que se revele as qualidades. É como eu falei, é quase como se descascar essa tangerina. Quando o amor de Deus é iniciado na minha vida, eu começo a praticar as habilidades desses bons com o fruto do Espírito. Mas isso só se dá através da prática, do entendimento da prática do amor, que é a essência de Deus. A Bíblia fala que Deus é amor. Certo? E aí, o que aconteceu? Escutando isso e meditando muito sobre isso,
o Espírito Santo, ele, por um momento, me levou a dar um passo atrás e me trazer um entendimento, algumas barreiras que podem se apresentar durante esse processo na busca de evidenciar o fruto. Porque assim, a gente fala, né, poxa, o pastor, como eu disse, está pregando, a gente precisa evidenciar o fruto, ele vem trazendo essas mensagens sequenciais, mas, sei lá, talvez alguns de nós possamos ainda estar um pouco perdidos nesse processo. Como é que funciona esse negócio do fruto do Espírito? Como é que eu vou frutificar, sabe? Como é que eu... E às vezes a gente ainda está pensando em pequenas coisas que estão nos impedindo de avançar nesse processo. E, como eu disse, quando a Karen estava ministrando a respeito do texto de Ezequiel 47, que falava dessa passagem que eu falei, né, do rio, que ia ficando cada vez mais profundo. E aí me veio à cabeça justamente o que o pastor estava falando. Para eu chegar no ponto de conseguir viver o amor e evidenciar os frutos do Espírito, só com profundidade em relacionamento. E aí foi justamente quando a mensagem da Karen entrou em confronto com o que o pastor já estava trazendo para a gente, que está trazendo ainda. Acredito que vai ter mais uma mensagem, né, pastor? Mais três. Aí, então não perca, venha, escute tudo, anote tudo, veja a live, vá na célula, compartilhe, amém? E aí, cara, quando ela começou a falar sobre a profundidade do rio, eu falei, pô, é isso, sabe? Para eu alcançar, para eu chegar ao ponto de entender o amor de Deus e viver esse amor, é só com profundidade de relacionamento, sabe? Se eu estiver no rio com a água nos tornozelos, ou com a água na cintura, ou com a água nos ombros, eu não vou ter essa profundidade de relacionamento, eu não vou ter essa intensidade de entendimento. Eu posso até ter algum entendimento e praticar alguma coisa, talvez, mas eu vou falhar muito ainda. Então, para que eu consiga evidenciar o fruto, é só através da profundidade de relacionamento. Como eu disse, a evidenciação do fruto, ela está ligada diretamente à profundidade que temos em relacionamento com Deus. E o que me chamou a atenção nessa mensagem que a Karen trouxe sobre a profundidade do rio, e eu vou falar para vocês o que me chamou a atenção, foi a palavra profundidade. A palavra profundidade me chamou a atenção, gente. E eu vou falar por quê, para vocês agora. Recentemente eu tive uma experiência natural, uma experiência humana. E qual foi essa experiência? Eu estive em um lugar, eu viajei com a Pana lá umas 2 semanas atrás, e a gente foi para um lugar onde tinha umas cachoeiras. Lugar legal pra caramba. E aí chegando em uma das cachoeiras, era um local que se chama Poção de 7 metros. E eu vou tentar ilustrar para vocês mais ou menos o que se trata. Você imagina uma queda d'água, e aí uma piscina natural se forma, um poço que faz 5,5 metros de profundidade. E acima desse poço, uma pedra de 7 metros de altura que forma uma plataforma de salto perfeita. E aí, cara, dá para você vir correndo e pular dali dentro daquele poço, você afunda e seu pé não encosta no chão. E aí, quando a Karen estava falando isso, sobre profundidade de relacionamento, eu só pensava nisso, naquele salto, naquele mergulho, tão profundo que a gente afundava quando pulava de lá, cara. Sabe, uma parada assim, uma experiência muito doida. E aí eu falei isso para a Karen no final, eu falei, cara, eu vivi uma experiência natural, mas eu sou um cara muito observador, e tudo que acontece na minha vida, eu procuro tentar extrair alguma lição, algum ensinamento, alguma coisa que eu posso colocar em prática na minha vida. Sabe, essa experiência ela foi muito marcante para mim. Pode parecer uma parada boba, pular de uma cachoeira, mas cara, eu estava falando com o Jefinho no início do culto. Quando você chega na beirada e você olha, você fala assim, não vou não. Porque você imagina, 7 metros de altura de uma pedra,
Cara, não vai. Tu sente medo. Medo, essa é a palavra, medo. Eu não sei se todo mundo aí tem medo de altura. Eu sou um cara que tem medo de altura. Quando eu estou trabalhando, às vezes eu subo meu andando e nunca sabe. Eu fico, cara, cuidado aí, cara, ó. O andando está balançando, peraí, pelo amor de Deus, toma cuidado. Não é instinto de preservação. A gente vai falar mais um pouco sobre isso. E aí, cara, eu fui pular, sabe? Eu vi o cara pulando, falei, se esse maluco pulou, eu também vou. Eu fui lá e pulei, cara, bom pra caramba, cara. Quando você cai lá e você sobe, e uau, cara, é de novo, uau, aí quando tu vai de novo, tu acha que o medo vai passar, não, eu já tenho medo. Mas você já viu a experiência uma vez, que você sabe que você é capaz. Entendeu? É isso que eu estou falando. E aí, cara, tudo isso que eu falei aqui foi justamente para trazer a essência dessa mensagem, que é enfrentar o medo. Porque quando nós falamos aqui de frutificar no Espírito, a gente fala muito sobre pecado, né? Cara, mas vencer o pecado, não podemos, cara, mas a gente já sabe disso há muito tempo, sabe? A gente não pode viver no pecado, isso a gente sabe. A gente tem que vencer o pecado, a gente sabe. Mas além do pecado, ainda existem outras coisas que às vezes a gente já está esbarrando. E o medo é uma delas. E a Lídia já até pegou uma vez sobre medo no mundo jovem, né? E aí, cara, quando o Espírito Santo me trouxe essa ministração, eu falei, pô, mas a Lídia já falou sobre medo uma vez, vou falar de novo. E aí o Espírito Santo falou para mim, tem coisas que a gente precisa relembrar, porque a gente esquece facinho, irmão. Ainda mais no brasileiro. Esquece. Nossa, acontece hoje, semana que vem, daqui a 15 dias, já apagou totalmente, tu não lembra mais. E se nós estamos passando por esse processo de polimento, de arrependimento, né, para que a gente se torne árvores frutificando o Espírito, a gente precisa estar podadinho, adubadinho, né, Tiago? Para a árvore que o tomatinho vai crescer. Tem que botar adubo na terra, tem que regar. Você tem que ver o local onde você vai plantar, porque se pegar muito sol seca, se não pegar sol nenhum, ela murcha, ela morre. Então, existem vários detalhes. A planta precisa de nutrientes, você precisa botar nitrogênio. Fala aí, Thiago. Os componentes. Água, cara. Não é só jogar água na planta, sabe? Você precisa de muitos componentes para aquela planta crescer saudável, ter tudo que para ela poder crescer rápido e frutificar rápido. Se você pegar uma planta, botar na terra e tomar muito cuidado com ela, não der os nutrientes, talvez aquele solo ali até ofereça alguma coisa para ela e ela vai até chegar a frutificar um dia, mas vai demorar. Meu pai, quando vai dar acerola lá, 10 anos, nunca deu acerola. Está no vaso lá plantado a árvore, mas a acerola nunca nasce. Por quê? Aquele solo onde ela está viva ali, ela está lá a árvore, mas ela não está frutificando, sabe? E é o que a gente precisa fazer, crescer e frutificar. Então, estou falando isso justamente para a gente poder se lembrar de quais são as armadilhas das quais a gente precisa fugir para poder desviar e alcançar esse ponto da frutificação do Espírito. E para enfrentar, para experimentar a profundidade, é preciso enfrentar o medo primeiro. Cara, e aí isso daí só me lembrava na hora que eu estava lá naquela beirada. Eu falava assim, caraca, legal, pô, deve ser bom pra caramba pular ali, né? Deve ser bom pra caramba experimentar a presença de Deus, deve ser bom pra caramba experimentar o agir de Deus na sua vida. Deve ser bom pra caramba você ser usado por Deus a todo momento, você ter uma vida de, sabe, de utilidade no reino. E aí você fica, cara, eu quero aquilo, mas e aí, cara? Vai, aí o pessoal fica, vai, cara, o pessoal não foi, já, cara, emoção, sabe? Mas você fica se prendendo ainda mais por quê, cara? Sabe? O ser humano, falando um pouco sobre o medo
ele faz parte do instinto de sobrevivência. O medo ele faz parte do instinto de autopreservação do ser humano. Só que o medo, ele só é útil na natureza para preservar a integridade física. Sabe, se você vê um cachorro e você sabe que vai te atacar, você não vai entrar no território dele porque você não é bobo, né? Você sabe que aquele cachorro pode te atacar, pode te ferir. Esse medo tem fundamento, porque é o instinto de autopreservação. Só que o ser humano ele não consegue separar, departamentalizar as coisas na cabeça dele. Então ele tem uma mescla de sentimentos e sensações constantes a respeito de tudo na sua vida. E na vida espiritual não é diferente. Na vida espiritual também, apesar de ser âmbito espiritual, nós habitamos um corpo natural, um corpo de carne e osso, nós temos um cérebro que pondera muitas coisas que, e aí, vou fazer, vou fazer como, vou falar como, vou chegar ali, vou fazer que. E aí tudo aquele turbilhão, aquele brainstorm, uma tempestade na sua cabeça. Sabe? Só que o medo, quando ele se trata de ação no mundo espiritual, cara, ele tem que ser descartado, sabe? É difícil, claro que é difícil. Por quê? Se eu estou falando para você fazer uma coisa que você nunca fez, como é que você sabe como você vai fazer? E como você sabe se o que você vai fazer vai dar certo? E, sabe, se eu chegar aqui com um cara que se converteu agora e falar assim, irmão, deu uma Bíblia na mão dele e fala assim, ó, sobe nesse púlpito aqui e prega uma palavra aí. Tu leu hoje a Bíblia? Então prega uma palavra aí. Ela fala, não, prega o quê, cara? Não sei, me converti semana passada, sabe? Não tem a habilidade ainda. Mas isso não quer dizer que ele não será capaz um dia. Isso só quer dizer que ele tem uma limitação momentânea. Aí. E aí, falando sobre isso, falando sobre o medo, sobre a origem do medo natural do ser humano, eu me lembrei do que está escrito lá nos livros de Números, no capítulo 13. O que acontece? Moisés enviou os espias para sondar a terra de Canaã. E aí ele mandou 12 espias, que eram representantes das 12 tribos de Israel. Cada um representava uma tribo. E aí esses 12 espias foram lá. E aí eles olharam a terra, cara, Canaã era maravilhosa. Tinha poços com águas limpas, tinha árvores que davam frutos gigantes, um solo fértil, tudo crescia, era uma terra fértil, abundante, maravilhosa. E foi a terra que Deus prometeu ao seu povo para dar para eles. E aí eles foram lá, os 12, e aí eles, caramba, olha essa terra maravilhosa, os cachos de uvas, ela é enorme, sabe? Só que aí quando eles olharam para o lado, o que eles viram, cara? Os caras que habitavam naquela terra, os cananeus, os caras gigantes, uau! Pareciam Golias, sabe? Os caras eram enormes, fortes, e eram guerreiros, eram valentes. E aí eles falaram assim, pô, legal, a terra é boa zona, mas e aí? Eu vou entrar lá, esse cara vai ir. Eles falam assim, perto deles, nós somos como gafanhotos. Pô, o cara vai chegar aí e vai fazer assim, eu vou correr, pô. Tá maluco? Eu vou entrar lá, não tem como, a terra é boa zona, mas não dá para entrar lá, não dá para tirar o desses caras. Só que eles esqueceram, não sei como, cara. Eles esqueceram que quem prometeu aquela terra para eles foi Deus, pô. Deus é maluco? Ele é um cara muito irônico, ele fala, olha, eu vou dar para vocês uma terra muito boa. Aí quando você chega na terra, tem um cara que você não consegue nem passar. Não, cara, sabe? Deus não faz nada pela metade, Deus não promete nada que ele não vai cumprir. Deus não é um cara brincalhão, ele não é um cara que está brincando de marionete com a gente, sabe? Se ele prometeu, só que, cara, o povo de Israel ele tinha o costume de esquecer a promessa de Deus o tempo todo. Ele tinha o costume de desobedecer Deus o tempo todo. Ele tinha o costume de fugir da ordem de Deus o tempo todo. Reparou alguma semelhança com a gente? Por que será que a gente toma tanto na cabeça o tempo todo?
que a gente fala do povo de Israel que perambulou durante 40 anos no deserto, mas a gente faz igualzinho a eles, pô. A gente fica o tempo todo desobedecendo, a gente fica o tempo todo fazendo o que não tem que fazer e, pô, perdendo o néctar da terra prometida. Só que tiveram dois caras lá e falaram assim: não, pô, tá maluco? Josué e Caleb bateu no pé e falaram: não, pô, vamos lá, tá, vamos conquistar, sabe? Ainda bem, tiveram dois. Tiveram um momento de lucidez, porque imagina se aquele dois também falou assim: é mesmo, né? Não, já é, aquele mesmo. Por quê? Aqueles homens sentiram medo, o medo, o olhar natural deles limitou que eles avançassem sobre a promessa que Deus tinha dado. E aí eles falaram: não, vamos retroceder, porque não dá não, sabe? Medo, sabe? Instinto de autopreservação. Cara, se parar para analisar friamente, eles até tinham razão, naturalmente. Se não fosse a promessa de Deus, né? Digamos que Deus não tivesse prometido aquela terra para eles. Eles falassem assim, por conta e risco: vamos invadir a terra de Canaã. E aí chegavam lá e tinha um monte de gigantes. Aí eles até teriam um motivo para ter medo. Falaram assim: pô, é minha mãe, não dá não. Cara, porque eles estariam confiando no intelecto deles. Mas se foi Deus que prometeu, cara, então vai, pô, pula, sabe, salta. Tem uma parada profunda ali, tem um negócio bom, maravilhoso, uma sensação que você vai experimentar, uma prática de vida que você vai experimentar, sabe, vença o medo. E eu me perdi aqui nas minhas anotações. Eu vou falando e esquece. Beleza, vamos lá. E exatamente o que acontece na nossa vida espiritual, sabe? Deus tem promessas para nós, Deus tem. E não é promessa material, não, cara, não é, pô, vem aqui, vou trocar teu carro, tu vai fazer uma reforma na tua casa, você vai se mudar. Deus até pode te dar isso, pode, mas a intenção de Deus não é essa, sabe? Que você tenha bens materiais, uau, nossa, como é próspero, não, cara. São bênçãos e fortunas nas regiões celestiais, nas regiões espirituais. Amém? E ele está falando assim: vem, cara, aqui, ó, é seguro, mergulha. Você está com medo, ok, eu entendo, mas vem, pô, pode vir, eu vou te garantir que você tem a segurança de fazer isso. Cara, eu só lembrava desse momento que eu ficava na madeira da pedra, assim, olhando para baixo. Caraca, eu consegui, mulher, eu consegui. Caraca, eu vou, cara. Aí eu parecia que tinha uma bola no meu pé. Sabe, ali, quando a Karen falava na profundidade, eu só lembrava disso. Eu falava: cara, isso, Deus está falando, vem aqui, aqui é profundidade, cara. Você não vai nem encostar no chão de tão profundo, sabe? Você vai descer e ainda vai ter mais coisa ainda, se você quiser, para você cavar, para você extrair, sabe? A palavra de Deus é infinita em conhecimento, em sabedoria, em entendimento, em cura, em libertação. Cara, só o Deus crente, nesse caso, né, é o medo. Cara, muitas vezes nós temos medos infundados. Medo de barata, eu tenho medo de barata. O que uma barata pode fazer para mim? Barata tem dente? Não tem. Barata não morde, não fura, não pica, não faz nada. A barata pode ir lá na tua cara, porque ela não vai fazer nada, mas eu tenho medo de barata. Oi? Eu tenho medo de barata. Se uma barata vai na minha direção, você sai correndo, é minha dificuldade, cara. Não tem fundamento esse medo, mas eu tenho. Sabe? É uma coisa que me atrapalha no meu relacionamento com Deus? Não é, mas se fosse, teria que ser, cara. Sabe? Teria que se transpor isso. Ok? Então, digamos, agora, pessoas que têm fobia de falar em público, ou de falar alguma coisa com uma pessoa que ela não conhece. Imagina se Deus chega para você e fala assim: na tua escola, imagina que chegou lá no teu trabalho, na tua escola, e tem uma pessoa lá que você não conhece, que você envolve, e aí o Espírito Santo fala para ele assim: irmão, fala para ele isso, assim, que eu quero fazer assim, na vida dele. E aí, tu vai se travar pelo teu medo? Vamos lá! Tu vai se travar, tu vai travar a ação de Deus na tua vida de acontecer por causa do teu medo de falar com os outros, cara.
Não dói, não mata, sabe? É meio dificultado falar com os outros, não mata. Não dói, não sangra, não acontece nada, você só fala. A pessoa vai escutar, não basta que ela pode acontecer, ela não te dá muito crédito naquela hora, cara. Mas o Espírito falou para ela, é porque aquilo ali tinha que ser falado. Sabe? Eu tenho certeza que mesmo que a pessoa não te dê crédito naquela hora, aquilo vai ficar igual uma goteira na cabeça dela. Deus falou isso comigo. Caraca, mas o cara nem me conhece, não sabe nada da minha vida, chegou, falou assim. Sabe, medos dificuldades que paralisam a gente. E aí, exatamente isso, muitas vezes nós travamos, porque pensamos muito, olhamos para o cenário natural, ficamos com medo do julgamento das pessoas à nossa volta, temos sentimento de incapacidade. Cara, eu vou revelar uma coisa para vocês aqui. Quando eu comecei a fazer parte do Ministério do Louvor, eu falava assim, cara, não era para mim isso daqui. Eu toco meu violãozinho aqui, mas pô, tocar com a galera, o cara tocando teclado, o outro na bateria. Eu não vou saber fazer isso, cara. Eu vou atrapalhar todo mundo, vai enrolar aqui, vou fazer errado, os caras vão ficar irritados comigo, não vai dar certo isso. Sabe, mas eu tinha uma promessa na minha vida, cara, sobre a respeito disso. E aí, quando eu comecei a namorar esse cara aqui, pra gente começar a fazer parte do Ministério de Louvor e tal, cara, aí Deus me trouxe à memória essa promessa que ele tinha feito pra mim, que tinha justamente a ver com isso, com esse talento de tocar esse instrumento, né? E aí, cara, eu falei, realmente, eu não vou poder fugir disso, porque Deus já me mostrou que tem um direcionamento na minha vida a respeito disso. Então, se eu estiver fugindo disso, eu vou estar sendo omisso com o propósito, os propósitos que Deus projetou para a minha vida. E aí eu falei, não, vamos lá. Aí o que eu fiz? Comprei um violão e comecei a treinar em casa igual um maluco. Eu ficava lá, assim, pra tudo, não sei o quê, fazia escala. Hoje eu me viro, toco pra caramba, mas eu acompanho a galera, entendeu? A coisa acontece, não por causa da minha capacidade, mas porque o Espírito Santo nos capacita. Certo? Entenda isso, não é a tua capacidade, não é o teu intelecto, não é a tua inteligência, não é a tua sabedoria. É só você se dispor que você vai conseguir. E aí, veja o que está escrito lá em 1 João 4,18. Bota aí, gente. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Cara, pesou, né? Porque se Deus é amor, se a essência de Deus é amor, se eu tenho medo, cara, a palavra está dizendo, se você tem medo, aquele que teme, ele ainda não é aperfeiçoado no amor. Sabe? Quando eu li isso daqui, eu falei, que isso, velho? Eu não tinha nem noção, né? A gente não tem nem noção às vezes. A gente passa pela vida, às vezes, tão rápido, que a gente não se dá conta de algumas coisas. E quando a gente se depara assim, para olhar com um pouco mais de atenção, a gente fala, uau! Olha o peso disso, cara. No amor não existe medo, cara. Sabe? Se nós dizemos que somos cristãos, discípulos de Cristo, a nossa vida está pautada nos caminhos de Deus. A nossa vida está sob a autoridade de Deus. Sabe? Você entrega a tua vida a Deus, você confessou Ele como seu Senhor para se tornar o Salvador. Cara, você está embaixo do regime do amor. Então, debaixo do regime do amor não existe medo. O amor lança fora todo o medo. Sabe, se você ainda tem medo, irmão, lance na direção do amor. Sabe, eu não estou dizendo aqui que a partir do momento que você aceita Jesus, você vai se tornar um invulnerável. Tem um desenho que tem um personagem que é Juggernaut, um invulnerável. Nada afeta esse cara.
cara tá com bomba nele, tá com tiro, tá com helicóptero, não acontece nada. Você não vai virar o Juggernaut vulnerável. Sabe? Você vai continuar sendo um ser humano, com as suas aflições, com os seus pensamentos, com os seus temores naturais, ok? Mas a gente não pode ser refém do medo. E a gente vai se deparando, às vezes, com coisas que a gente nem sabia que a gente tinha medo, cara. Porque a gente nunca viveu, então você nem sabia que você ia ter receio de fazer aquilo, sabe? Teve um cara lá que chegou do meu lado, eu estava aos 10 minutos, vou. Teve um cara que chegou, olhou assim, tirou a pergunta, tirou a camisa, pulou, falei, caraca, o cara chegou aqui agora, nem olhou, nem nada, nem perguntou nada. O cara chegou do meu lado e foi. Ou seja, aquele cara ali se deparou com aquela situação e não tinha medo. Entendeu? Mas vai chegar uma situação na tua vida que às vezes você vai travar, porque você vai falar, e agora? Porque você vai se deparar com aquilo e você vai saber se você não é capaz ou não, como é que vai ser, cara, esquece, Deus que está trabalhando através da tua vida. A essência de Deus é amor. O fruto do Espírito é a expressão da essência desse Deus. E nós estamos submetidos à autoridade desse Deus. Logo, o que está escrito aqui em 1 João 4,18 precisa se cumprir na nossa vida. Como eu falei, cara, a gente está pautado debaixo dessa autoridade, a autoridade de Deus, o poder de Deus. A gente precisa colocar isso em prática, sabe? Certo? E como eu falei, você não vai se tornar invulnerável, você vai precisar começar a exercitar isso. É exercitar isso. Quando você se deparar com alguma coisa que você acha que você não vai poder, que você acha que as pessoas vão te julgar, que não sei o quê. Cara, sabe, abstrai, ignora, não faz. Porque uma coisa que o Thiago falou que eu não esqueço. Ele falou assim: falar de Deus é pecado? Não, né? Cara, então vai, fala, vai, age, vai e frutifica, sabe? Não fique esperando a aprovação das pessoas à sua volta, da sua família, dos seus amigos. Não fique se preocupando com o que os caras vão dizer de você, as suas meninas vão dizer de você. Uau, só vai, só faz, pega e chuta o negócio, e vai. Sabe? Não faz sentido ter medo de cumprir a ordem de Deus. Vou repetir. Não faz sentido ter medo de cumprir a ordem de Deus. Deus não é lunático de te mandar em missão suicida. E como eu falei, cara, às vezes medos infundados. E aí tá, filho, você está falando aí sobre medo, não sei o quê, e tudo mais. E como se vence o medo? E eu vou te falar como é que se vence o medo, cara. Você não vence. Você não vence. Você vai com medo. Entendeu? Porque o medo não é uma coisa que eu estou dentro de você, que você fala assim, não, agora eu vou desativar isso aqui. Agora eu não vou sentir mais isso. Não, cara, sabe? Você vai ter que conviver com isso. E aí, à medida que você for vivendo, à medida que você for experimentando, vivenciando experiências, você vai ver, caraca, realmente dá para fazer, eu consigo, eu posso, o Espírito Santo me capacita. E aí, cara, aos poucos, o teu nível de medo vai diminuindo, sabe? Vai sendo rebaixado. Pô, tu acha que eu não sinto receio de subir aqui e falar sobre a palavra de Deus, cara? Toda vez que eu prego aqui, eu tenho, sabe, que eu tenho um senso de responsabilidade do que eu vou falar aqui. Eu sei que isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é coisa séria, não é ponto da carochinha, historinha de boitatá. Mas, conforme a gente vai vivenciando, experimentando, conforme a gente vai vendo que o que o Espírito Santo faz através de nós começa a mudar a vida das pessoas, você fala assim, caramba, cara, é gratificante, sabe, é legal demais. Aí às vezes eu termino o culto, alguém me fala assim, caramba, olha, a mensagem que você trouxe falou comigo, sabe, tocou em um ponto da minha vida. Eu sempre falo, cara, não é mérito meu, tá? Se você gostou do que eu falei aqui, a glória é de Deus. Porque eu não tenho intelecto nenhum, sabe? Se fosse pela minha psique, pelo meu entendimento, cara, eu não ia poder trazer nada aqui para vocês, sabe? Porque a gente sem
o entendimento de Deus, a gente é porcaria, não é nada. Paulo era, quando ele era Saulo, ele era o top dos fariseus lá. O cara foi criado no meio dos maiorais da lei, ele conhecia tudo, ele era. Ninguém refutava ele. E aí, quando ele conhece Jesus, ele fala assim: todo o meu conhecimento, toda a minha sabedoria que eu adquiri antes de eu conhecer Jesus é comparada a esterco. Ou seja, o conhecimento humano ele só serve para as relações humanas. Quando a gente está tratando de reino de Deus, de reino espiritual, cara, o conhecimento tem que vir primeiro da Bíblia, né, que é a palavra de Deus, e segundo da interpretação do Espírito nos traz, certo? Porque a palavra de Deus diz que ela se renova a toda manhã. Você pode ler uma coisa hoje na Bíblia, e aí você vai ter uma interpretação do Espírito, e aí amanhã você pode ler a mesma coisa. Por isso que as mensagens sobre a Bíblia são infinitas, cara, nunca acaba, porque o Espírito Santo vai sempre renovando o nosso entendimento, vai sempre nos dando um ponto de vista diferente, uma administração diferente. Sabe, quantas vezes você deve ter ouvido alguém pregar sobre 1 João aí, 4,18? Quem está na igreja há muito tempo, ou talvez umas dezenas de vezes. Mas nunca é a mesma coisa, porque sempre tem uma renovação do Espírito. Então isso indica que não é o seu intelecto, não é a sua sabedoria, não é o seu entendimento, sabe? E como eu disse, para que isso aconteça, a gente precisa tomar a decisão. Não existe uma fórmula mágica para desenvolver isso. Não existe uma pílula que você toma e você fala assim: agora eu vou ser despedido, agora eu vou ter inteligente. Só quem traz isso é a autoridade do Espírito sobre a tua vida. Certo? Você só perde o medo porque você fala assim: caramba, a autoridade do Espírito Santo está sobre mim. Então eu posso no Espírito, eu posso na capacidade que Ele está me oferecendo, me fornecendo. Certo? E aí, é isso que está escrito lá em Mateus 28, 18. Nós já lemos aqui também incansavelmente, mas bota aí de novo isso. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso é Jesus falando, certo? E se nós somos cristãos, a palavra cristão significa pequeno Cristo. Então, se nós somos uma miniatura de Cristo, se toda autoridade foi dada no céu e na terra a Cristo, se nós somos a imagem de Cristo, o reflexo, né? Nós temos que copiá-lo. Então, cara, essa autoridade também foi colocada sobre a nossa vida. E aí o Antônio dizia: cara, tá ali, sabe? Você só precisa ir, você só precisa se jogar, você só precisa transpor a primeira vez. Como eu falei, a primeira vez é sempre a mais difícil, porque você nunca viveu, você nunca passou, você não sabe como é que é. Mas quando você consegue vencer a primeira vez, cara, que sensação boa, que sensação maravilhosa de ser útil no reino, que sensação que preenche, sabe? Você fala assim: caramba, é isso, estou sendo útil para Deus e estou sendo útil para alguém também, cara. Sabe por quê? O que o pastor falou aqui, o fruto do Espírito, ele se trata de três âmbitos relacionais: nosso com Deus, nosso com as pessoas e nosso com nós mesmos. Ou seja, quando eu cumpro a vontade de Deus, a missão que Deus está colocando sobre a minha mão, eu estou fortalecendo o meu relacionamento com Ele, eu estou fortalecendo o meu relacionamento com as pessoas, com os meus irmãos, e eu também estou crescendo espiritualmente, sabe? Eu estou me fortalecendo, eu estou vendo assim: olha, eu posso fazer isso, eu posso, na autoridade do Espírito chegar, eu posso trazer uma palavra, eu posso orar por alguém, eu posso, cara, às vezes um abraço, sabe? Um aperto de mão. Às vezes a pessoa não quer nem que você fale nada, ela só quer que você se disponha para ela poder desabafar um pouco, falar um pouco, sabe? Aí a gente pega a orientação do Espírito: e Espírito, faço o quê? Falo com ela, só escuto, só oro, só dou um abraço. Cara, aí a doideira vai acontecer. Cada momento vai exigir uma coisa. Mas assim, cara,
Eu já estou terminando, que horas são? 8h40. Sabe, o que eu quero deixar para a igreja é justamente isso. Vamos enfrentar, sabe? Vamos romper. Vamos avançar. Não se sinta diminuído. Não se sinta pequeno. Não se sinta inútil. Já preguei aqui sobre isso também, sobre se sentir inútil, sobre se sentir pequeno, sobre não saber qual é a finalidade da sua vida. Cara, nós fomos criados com o louvor da glória de Deus. A Bíblia fala que o sol e a lua e os mares e os rios e as árvores, os pássaros, tudo ali, ele foi feito para louvar o nome de Deus. Então, como eu já falei isso aqui, quando você olhar para o sol de manhã, você fala assim, caraca, o sol está ali para louvar o nome de Deus, e à noite a lua está lá louvando o nome de Deus, e os pássaros cantando estão louvando o nome de Deus, e as árvores brotando no chão, e os frutos, tudo para o louvor da glória de Deus. E a nossa vida não é diferente, sabe? Cara, nós temos que ser farol que evidencia o nome de Jesus, a palavra, o poder que tem o seu nome, o poder do amor, o poder da cura, da libertação. Porque tudo na terra louva o nome de Deus e a gente só louva o nome de Deus de vez em quando. Pô, sabe? Deus nos criou para o relacionamento. Eu estava falando isso com o Vinícius esse dia, eu comecei a viajar no carro com ele. E eu fico vendo vídeo de astronomia, não é astrologia não, tá? Astronomia. Satélites espaciais que tentam desvendar os mistérios. Cara, o universo é imenso. Até hoje, para a ciência, o universo é infinito. Não se conseguiu ainda vislumbrar onde começa ou onde termina. E eu falei para o Vinícius, cara, eu acredito que não existe um planeta que tenha vida um bicho lá que se rasteja no chão, sabe? Porque os caras falam assim, pode não existir vida inteligente, mas pode ser que existam alguns micro-organismos, alguns seres simples. Cara, não, sabe por quê? Porque Deus criou a Terra e tudo que existe nela para que nós pudéssemos ser colocados aqui. Tudo que está na Terra é feito para servir o homem. E o homem só foi criado para ter relação com Deus. Certo? Então, por isso eu não acredito que exista vida fora da Terra, porque assim, Deus criou um homem para se relacionar com ele e fez a Terra para suprir o homem. A não ser que Deus tenha criado um outro planeta muito distante, em outro lugar, e tenha pessoas lá com relacionamento, mas esquece, isso é muita viagem. Não vou começar a falar disso não, porque senão a gente vai. Mas já está rindo. Sabe? Mas eu estou falando isso tudo por quê? Por causa do relacionamento. Tudo que Deus fez e faz em função de ter relacionamento com a gente. Sabe? Pô, tu acha que ele mandou Jesus morrer para quê, cara? Já falei isso aqui também. Não foi só para perdoar meu pecado. Não foi só para perdoar o teu pecado. Não foi só para remir. Não. Foi para religar novamente. Nos religar novamente a Ele. Porque quando um homem cometeu o pecado original lá no Jardim do Éden, antes disso ele tinha relação com Deus direto, todo dia. Eles conversavam, e aí o homem pecou, ele foi rompido esse relacionamento. E aí Deus falou assim, caramba, cara, olha, eu amo tanto eles, eu quero tanto me relacionar com eles, eu quero tanto, sabe, fazer por eles. Mas eles vacilaram, vou mandar meu filho lá para poder ser um cordeiro que vai me unir novamente a ele. Caraca, bicho, que amor é esse? Eu fico perguntando a Deus direto, falando, Deus, por que tu ama tanta gente? Se eu fosse Deus, eu fazia assim na terra, destruía tudo, virava poeira e fazia novo. Fazia assim, não, agora eu vou fazer um que é bom, que não vai falhar, que não vai vacilar comigo. Que eu fui lá, criei eles, poder de tudo, eu tenho uma terra maravilhosa, animais, frutos, pô, lá maravilhoso, só falei que eles não podiam fazer isso. Aí eu dei opção para eles não fazerem, eles foram lá e fizeram. Só tinha uma coisa que a gente não podia fazer, e a gente foi lá e fez. Pô, cara, se eu fosse Deus, eu ia ficar decepcionado demais. Eu ia pisar na terra, ia fazer norma, falar assim, agora eu vou fazer uma que presta. Esse daí foi só protótipo. Não. Ele foi misericordioso demais. Ele falou, vocês erraram, falharam, ok, tudo bem.
Eu vou dar um jeito aqui, tá? Vou mandar Jesus para morrer por vocês, para a gente poder se relacionar de novo, ok? Então, cara, olha o tamanho desse amor, o único filho dele. Sacrifício de amor, maior que alguém podia fazer. E a gente aqui se travando por causa de pequenas coisas de desfrutar desse relacionamento, sabe? De medo, de pecado, de orgulho, de seja lá o que for, cara. Sabe? Então é isso. A mensagem que eu tinha para a igreja era essa. Eu queria fazer uma oração hoje. Se você foi tocado por essa mensagem de alguma forma, se isso te atinge de alguma forma, de algum nível, sabe? Eu quero fazer uma oração. Se você ainda sente alguma coisa que te trava, que te impede de avançar, de fluir na presença, sabe? Eu estou aqui na frente também, eu vou me colocar nessa oração, porque, como eu disse, cara, o medo faz parte da essência natural do ser humano, certo? Mas eu quero vencer, cara, eu quero transpor, que a partir do momento que eu conseguir pular, passar essa barreira, eu vou ver que eu sou capaz em Deus, no Espírito Santo, e o ministério de louvor vai entoar um canto, um louvor aqui, e depois eu vou orar. Se você se identificou, vem aqui na frente, amém?
sabe? Se essa palavra falou com você hoje, não se prenda no seu lugar. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Abra o coração nesse momento. Coloque os teus anseios, os teus receios, os teus medos, sabe? As tuas incapacidades de desdobrar de Deus. Nós estamos aqui para isso hoje. A igreja não é um lugar de pessoas saudáveis. A igreja é um lugar de pessoas doentes. Virem para se curar e se tornar pessoas saudáveis. Então não se prenda. Se o Espírito está falando com você nesse momento, venha. Se desprenda nesse momento de todo o teu orgulho, de toda a tua vergonha, de todo o teu medo. Sabe? Eu tenho certeza que Deus tem algo maravilhoso para todos nós. Nós não fomos criados por um acaso, por um acidente da natureza. Se você veio aqui hoje, se você esteve aqui hoje, se você escutou isso, saiba que existe um propósito na tua vida, existe uma função para você nessa terra e nesse reino principalmente. O reino de Deus é construído pelas nossas mãos, sabe? O Espírito Santo trabalha através de nós. O Espírito Santo precisa que nós nos colocamos à disposição para fazer a obra. Existe algo chamado legalidade. A legalidade é quando você permite que o Espírito trabalhe através de você. A Bíblia fala que ele está à porta e bate. Se você abrir, se você permitir, ele entrará contigo, sabe? É sobre isso. É sobre se despir da nossa humanidade. É sobre se despir da nossa vaidade, do nosso ego, do nosso medo, de tudo aquilo que nos trava, sabe, nessa caminhada. Se o Espírito Santo está falando com você, se você está sentindo esse incômodo, esse corte, esse chamado, saia, venha na frente, vamos orar por isso, amém? Eu me coloco nessa oração também. Eu estou aqui falando, mas essa palavra primeiro ela falou comigo, para depois ela ser passada para a igreja. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, nesse momento, Deus, pela tua palavra, pelo teu ensinamento, pelo teu carinho, pelo teu cuidado, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor se preocupa conosco. O Senhor quer nos levar a um lugar mais profundo, um lugar de relacionamento. O Senhor quer nos levar a um lugar de trabalho, quer nos levar a um lugar de ação. Nós não estamos aqui simplesmente para ficar sentados, vendo uma movimentação acontecer à nossa volta. Nós fomos chamados, nós fomos escolhidos para agir dentro de um reino, para agir dentro de uma batalha. Senhor, eu quero seguir agora nesse momento especificamente pela vida de cada irmão que está aqui à frente. Deus, estão aqui apresentando suas ansiedades, seus receios, seus medos. Senhor, tu conhece o profundo de cada um, muito mais do que nós mesmos, nos conhecemos. Então, Deus, venha tocar agora com o teu toque de cura, com o teu toque de libertação, com o teu toque de amor, Senhor. Senhor, venha estar capacitando a cada um nesse momento, que nós possamos ver a possibilidade de pular nela, que nós não fiquemos apenas na pegadinha, vendo os outros
Glória a Deus. Vocês estão aí ainda, gente? Que bom. Eu acho maravilhoso a gente ver a ação do Espírito levando, conduzindo a igreja a um lugar, sabe? Se você foi tocado por essa palavra, se você não conseguiu vir à frente desse apelo, aceita essa palavra no teu coração. Entenda, absorva a necessidade que você tem de ser o último rei, sabe? Cada um de nós aqui somos muito preciosos para Deus. Nós não fomos colocados aqui por acidente. Amém? Toma posse dessa palavra e pratica ela na tua vida, sabe? Pratica a coragem que o Espírito vai colocar no teu coração, sabe? Quando você se deparar com o teu próximo desafio no âmbito espiritual ou até no âmbito natural. Porque muitas vezes as coisas que acontecem ao nosso redor naturalmente acontecem para frear, para deixar a gente irritado, para deixar a gente descompensado. Mas sabe, tenha reações diferentes mediante aquilo que você está vivendo, quando se trata de dificuldade, quando se trata de critério da vida. Você vai ver que quando você agir diferente, a coisa começa a tomar um rumo diferenciado na nossa vida também. Amém? A Márcia já distribuiu os envelopes. Também receberam aí. Olha, vocês estão visitando a primeira vez? Teu nome? Isaías, a moça do lado. Letícia, minha irmã. Maria, sejam bem-vindos. Vocês receberam esse envelope aí. Vocês não são obrigados a colocar nada, né? Esse é o momento da igreja. Coloque o coração de vocês aí nesse envelope se necessário, porque tudo que Deus tem para nós, Ele já foi dispensado. Você não precisa colocar nem um centavo no envelope para poder receber nada de Deus. Amém? Sinta-se à vontade e sejam bem-vindos. Amém? Voltem mais vezes se vocês gostaram. Os avisos aí. E bota aí como de oração aí. É sábado, né? 19 horas, isso. Ó, bom pra caramba. Se você não tiver nada para fazer sábado, quiserem vir aqui 19 horas, a gente faz um ponto de oração aqui. Uma coisa bem despojada, sabe? Não é nada engessado, o Espírito Santo conduz, a gente se reúne, ora, coloca a gente de altar e despeja tudo e acontece uma doideira aqui, a pessoa chora, outro deita no chão e vai. Sabe, é um momento de quebrantamento muito bom e de comunhão com todos aqui. Então, o convite está feito para vocês, amém? 19 horas, sábado. Beber, domingo de manhã, 9h30. Cara, para poder botar essa parada aqui em prática, bicho, só conhecimento da palavra. E essa igreja aí é a certeira, é na canela. Sabe, o pastor está trazendo muito alimento, muita informação. Eles pegam aquela revista e escrevem de um jeito que não sai nem do primeiro parágrafo. E o Espírito Santo está nutrindo muita gente sobre a respeito da igreja. Culto, domingo, 19 horas. Também faça um convite para alguém, traga um amigo, um irmão, um parente. Chá das mulheres. Célula. Toda terça-feira, as células às 20 horas. Aí estão os endereços ali. Faça parte de uma célula, participe. Tudo que a gente estuda aqui no domingo à noite é debatido loucamente na célula. A gente divide as experiências e é muito bom. Né? Chá das mulheres. Chá das mulheres. Isso já é uma tradição, né? Por favor, eles apontam. Como é que está aí? O pagamento agora tem que pagar inteiro, né? Quem não pagou, quem não pagou no mês passado, agora tem que pagar inteiro, né? Isso, R$40. Chá das mulheres, dia 15 do 10, às 19 horas. Pagar até o dia 10.
Escutou? Vocês aí? Não pagou, paga então. E também, cara, dá de presente para alguém, para uma parente, para uma amiga, pô, é bom demais. Elas fazem aqui um negócio muito bom, muito legal, muito intencional, uma palavra muito evangelística. Então é um momento propício para você trazer alguém que você está evangelizando, uma amiga, uma parente, sabe? Aproveita essa oportunidade, não perca. R$40, meu outro chá. Relógio de oração. Está tendo, né? O pessoal está lá, botando no grupo lá, fez oração, dá o confirma lá em oração. Orei no horário, mas ora para o seu horário também, ora o tempo todo, não para de orar não. E a leitura bíblica, tem os dois grupos, está tendo aí também. Também faz a leitura lá e fala alguma coisa no grupo. Eu não falo no grupo porque eu não falo no grupo nenhum. Mas eu estou sempre lendo lá, estou sempre lendo o comentário de todo mundo, amém? Bom, é isso. Estamos no horário aqui, né? Levante seu envelope aí. Se você vai trazer dízimo, alguém vai trazer. Levante seu envelope. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento, Senhor, de dízimo de ofertas, Pai. Obrigado pela fidelidade de cada filho teu aqui, Senhor. Está trazendo uma porção, Senhor, de muito que o Senhor tem dispensado sobre nossas vidas, Pai. Obrigado por ter nos sustentado, Pai. Independente de não vivermos num cenário totalmente favorável economicamente, Senhor, tem suprido nossa vida, Pai. Continua, Senhor, nos mantendo, continua mantendo os nossos trabalhos, Senhor. Aqueles que são autônomos, Senhor, continua dando ambiente, Pai. Aqueles que trabalham em empresas, Senhor, continua, Senhor, abençoando essa empresa, esse pregador que possa honrar esse contrato de trabalho, mas possamos continuar levando para nossas casas o nosso sustento, o nosso alimento, que nós possamos cumprir com nossos compromissos financeiros, Pai. Obrigado por tudo, Deus. Eu quero te agradecer, Pai, porque tu tens sido fiel na nossa vida, Pai. Tu não tem deixado faltar nada, Pai. Abençoa esse dinheiro que está sendo ofertado, dizimado aqui na tua casa. Dá entendimento e sabedoria aos administradores para aplicar esse dinheiro da melhor forma, para investir no teu reino, para a melhoria da tua casa, mas também para que nós possamos investir esse dinheiro na obra, para que nós possamos aumentar o nosso poder de alcance, para que nós possamos levar o reino. O dinheiro não se trata apenas de melhorias naturais, físicas, assim, o tanto que nós podemos alcançar levando o teu reino, para que nos ajude, nos dá a capacidade de avançar com o teu reino sobre esse mundo que precisa tanto. Obrigado pela vida de cada um, Senhor. Continua guardando a nossa vida, a nossa saúde, Senhor. Continua, Senhor, mantendo a nossa integridade, Senhor, para que nós possamos continuar, Senhor, trabalhando na tua obra, Deus, fazendo a tua vontade, Senhor, nos ajuda, Deus. Essa oração que te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pastor, quer falar alguma coisa? Não? Tiago? Não? Então, abra as tuas mãos aí. Senhor, receber a bênção, né? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão, a consolação e a edificação do Espírito Santo esteja sobre a nossa vida, hoje e sempre. Amém, amém e amém.